pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os lançamentos literários do mês que mais me chamaram a atenção. Esse tipo de vídeo, pra quem não sabe, é um quadro mensal do canal, então vou deixar até linkado aqui nos cards a playlist, para caso vocês tenham interesse em conferir os últimos lançamentos aí dos últimos meses. Eu tenho procurado conversar com vocês, que é uma forma de a gente trocar, né, ideias também acerca dos lançamentos, porque às vezes eu sempre escolho normalmente esse final do mês para conversar com vocês, para poder ter uma noção melhor dos lançamentos que saíram. E é claro que nesse tipo de vídeo aqui eu não consigo embarcar, né, conseguir cobrir todos os lançamentos editoriais. Inclusive nem todos os que mais me chamaram a atenção, porque eu posso passar despercebido algum, não me tocar que lançou naquele mês e realmente me chama a atenção. Então, durante que você estiver assistindo esse vídeo, lembrar de algum lançamento que eu não citei, pode comentar. Se algum desses livros que eu citar por aqui também te chamar a atenção, talvez você já tenha lido, ou foi para sua lista de desejados, ou porque eu falei aqui e você se interessou, comente aqui, porque eu adoro trocar indicações com vocês. E a ideia justamente é essa, né? A gente trocar essas dicas aí sobre o mercado editorial, que tá mais assim, a que mais me chamou atenção, né? Então, realmente, aqui são seleções que eu faço de acordo com o meu estilo, com o meu gosto literário, em que são livros que eu pretendo ler, que eu tenho interesse em adquirir, porque são de escritores que eu gosto, ou porque de editoras que eu tô sempre de olho. Então tem vários motivos aqui a minha seleção, mas como vocês podem ver, quem me acompanha aqui, tem tudo a ver aqui um pouco a cara aqui do canal. E claro que tem uns aqui que realmente eu fico curiosa pra saber qual é, tipo assim, qual é de você, qual é desse lançamento aqui, porque tem esse burburinho todo envolvendo. Então eu gosto também de separar dessa forma e também, como vocês podem ver aqui na minutagem, tá tudo separado por editora pra vocês darem uma conferida, tá bom? Lembrando também que todos os livros que eu citar vão estar todos com links aqui no box de informação, vídeos também que eu citar, e você comprando com o meu link você ajuda demais o meu canal, tá bom? E é uma forma de vocês contribuírem, serem um acréscimo pra vocês, e eu fico muito agradecida por quem faz isso, então já deixo meu muitíssimo obrigada, tá bom, pessoal? Então bora aos lançamentos. Vou começar falando aqui dos lançamentos da editora Antofágica. Pra quem não sabe, né, aqui, assim, eu sou super fã da editora, eu gosto muito. Tem vários vídeos aqui no meu canal em que eu mostro a minha coleção, em que eu faço comparativo das edições Nano. Então, assim, só você procurar aqui no canal que você encontra várias coisas da Antofágica, em que eu mostro os livros realmente por dentro, folheando todos os detalhes. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar linkado, que eu mostro a minha coleção toda da Antofágica. Ele já tá um pouco antigo aqui, deve ter quase uns 2 anos, talvez. Estou precisando fazer um novo vídeo mostrando a minha coleção, porque já cresceu bastante desde então. Então comenta aqui caso vocês tenham interesse que eu traga um novo vídeo mostrando toda a minha coleção da Antofágica, tá? Mas vamos falando de Antofágica, de lançamento. O que eu gosto de fazer sempre a Antofágica tem um esquema de pré-venda muito interessante, em que os livros que eles colocam em pré-venda, eles deixam com 50% de desconto até a data de lançamento, o que é um desconto muito bom, porque depois o livro realmente volta com preço bem cheio e é difícil você encontrar um desconto de 50% ou superior a isso. 50% normalmente em edições de Black Friday, alguns eventos aqui da Amazon, ou edições tipo Feira da USP, Festa do Livro da USP, que você encontra, algumas ocasiões, mas é bem difícil mesmo, principalmente se tratando de lançamentos mais recentes. Quando eu encontro, eu sempre compartilho aqui na aba comunidade descontos maiores, tá? Mas realmente passar muito dos 50 é bem difícil, então se você gosta das edições da Antofágica, a pré-venda é a melhor oportunidade para você adquirir, além de ajudar a editora também, que comprando na pré-venda sempre ajuda bastante, tá? E você já garante o seu livro desejado aí com um baita desconto, tá? Mas isso aí também vai de cada um, porque os livros também realmente da Antofágica estão com um precinho salgado, a gente sabe disso. Mas pra quem é fã, pra quem gosta de colecionar, eu sempre gosto de passar essa dica pra vocês, tá? Então, o box o lançamento do mês é o box Alice. Então, nós temos aqui, nesta edição aqui, ilustradíssima pra Giovanna Cenelli, de quem eu gosto muito das ilustrações, do trabalho dela. Ela é responsável por capas do Nelson Rodrigues, da HarperCollins. Ela é responsável pelas capas da Antofágica, de forma geral. Ela é responsável pelas capas da Aleph. Então, ela tem um trabalho muito interessante, gosto muito mesmo. E aqui, além da capa, ela está responsável pelas ilustrações de Alice. Nós temos aqui Alice do País das Maravilhas e Alice através do espelho em um box capa dura. Esses livros não vão ser vendidos separadamente. Acredito que só o e-book deles vocês vão conseguir adquirir separadamente, mas os livros em si não, é só dentro do box mesmo, tá? Então, realmente, é bom aproveitar. Então, aqui são 2 livros que tá saindo pelo preço que vocês vão ver depois clicando aqui no link, tá? Mas tá com 50% de desconto.
Agora sim, vai depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, né? Porque tá faltando uns dias só pra ele ser lançado, então aproveite, dá uma conferida agora, assim, se você tem interesse, já dá uma conferida se esse livro tá com desconto de 50%, tá? E esse box aqui de Alice, eu achei bem interessante, assim, eu sei que muitas pessoas ficaram na dúvida se gostaram ou não da capa, porque ela ficou bastante colorida, porque ela ficou as ilustrações e tal, mas lembrando que a proposta editora é chamar a atenção mesmo, realmente, com essas capas diferentonas. Eu acho que no aspecto de Alice no País das Maravilhas é uma proposta bem interessante, porque nós sabemos que Alice mexe muito com a questão de charadas, mexe com a questão de lógica, né? Realmente são livros caleidoscópicos, então essas imagens aqui super coloridas, essas imagens aqui bem irreverentes aqui, eu acho que traz essa pitada aqui para o livro, então tô bem curiosa com a tradução, tô bem curiosa em dar uma olhada nas ilustrações, como isso pode combinar aí e enriquecer a leitura, né? Porque as ilustrações nantofásicas são para isso, para enriquecimento da leitura, no sentido de complementar, que é uma outra visão, né? Além do texto em si que nós temos a visão do ilustrador acerca daquela história. Então, é uma junção disso. Então, eu tô realmente bastante curiosa desse clássico que eu tanto amo, que para todas as idades. E dependendo da idade que a gente lê, dependendo do momento de releitura, a gente enxerga Alice no País das Maravilhas como um outro livro diferente, assim, a gente consegue descobrir as charadas ali escondidas. É um livro, acho que fantástico aí pra gente, assim, conhecer, pra gente reler, independente da idade. E fora que não é só Alice no País das Maravilhas, né, que é o meu preferido, nós temos, como eu disse pra vocês, temos Alice através do espelho também. E o lançamento aí, que eu vou de pré-venda, já que tá na pré-venda, que é o lançamento do mês que vem, que é o lançamento para o dia 20 de novembro. Então, provavelmente, quando for liberar o lançamento do mês que vem, a pré-venda já vai ter acabado desse livro. Então, já fiquem de olho aí, que é Pais e Filhos do Turgenev. Isso mesmo, mais um russo para a coleção dantofágica. Só que agora nós não temos uma novela, um conto, nós temos realmente um romance. Tanto que ele tá saindo na versão grande aí da dantofágica, né, o tamanho G. Tem um pequeno, que é o tamanho P que a gente fala, o médio, e o G, o Moby Dick, é um grande à parte, é uma edição diferentona, tá? Mas essa aqui é aquelas edições maiores, como o tamanho de Dom Casmurro, Madame Bovary, Orgulho e Preconceito, então é nesse tamanho que vai ficar Pais e Filhos, do Turgenev. Então, assim, eu tô bem empolgada aqui, que estão me dizendo que estão 90 ilustrações, gostei muito das cores, gostei bastante da pegada aqui. Tem muito interesse, há muito tempo eu ler este livro, e aqui vai falar aqui, ó. Estátuas, cofres e paredes pintados decoram a pacífica propriedade rural de Arcade. A chegada de seu amigo Bazarov, no entanto, faz subir a poeira dos velhos tapetes e revela o mofo que domina o discurso dos parentes mais velhos. Primeiro personagem niilista da literatura, Bazarov rejeita qualquer tipo de autoridade e não tem medo de confrontar os hábitos e pensamentos de seus anfitriões. Este encontro entre uma geração romântica idealista e outra combativa, que já não se alimenta de ilusões perdidas, é o que dá vida a um dos maiores romances da literatura russa. Eu sei que esse livro é um dos favoritos de muita gente, ou pelo menos é um dos russos aí que mais desperta um interesse, que entra para dos favoritos, assim. Então eu tô muito empolgada, gostei bastante do projeto, assim, da capa em si. E tô bem contente aí com esta pré-venda aí da Dantofágica. E agora nós vamos falar sobre os lançamentos da Companhia das Letras. Tem muita coisa interessante. E olha que eu fiz uma seleção aqui. Tem uma curadoria Ana Carolina Wagner. Mas tem bastante coisa interessante. Tem alguns lançamentos desde que anunciaram aí. Eu tenho mais de um mês aí. Já tô bem empolgada. E um deles aqui é Metamorfoses, do Ovídio. Que agora finalmente vamos ter pela Penguin Companhia. Eu sei que uma edição que eu gosto bastante, assim, que eu tinha interesse em adquirir, eu tenho ainda interesse em adquirir, é da Editora 34, em que eu tenho vários clássicos gregos romanos, no caso, né? E eu tenho vontade de ter. Então, assim, se você já leu Metamorfose, me diga aí o que você achou da tradução. A tradução eu sei que é muito boa, né? Mas, assim, o que me chama interesse é que, normalmente, as edições da Penguin tem um material introdutório muito bom, tem notas de rodapé. Então eu não sei se a edição da 34 possui notas de rodapé. Então assim, eu gosto muito de ter a coleção tanto da 34, principalmente para literatura greco-romana, e também gosto muito de ter aquela coleçãozinha da Penguin. Então assim, realmente é uma edição que tá me chamando muito interesse, e aqui, assim, eu sou super fã de mitos gregos, mitos romanos, então aqui nós vamos ter isso. Então assim, para que se você gosta, isso aqui é um prato cheio mesmo. Obra-prima sem igual no cânone, Metamorfoses impressiona pela sua vastidão ao repassar centenas de mitos enquanto passeia por diferentes estilos, tendo como fio condutor justamente o fato de que na vida ou na mitologia nada é estável, tudo está em perpétua mutuação.
Então esse é um grande clássico aí da literatura e muita gente, assim, apaixonadíssima, e é um livro que eu quero ler muito para o ano que vem. Outro lançamento que eu tô muito empolgada desde que foi anunciado, porque o quanto eu vi de gente panfletando essa escritora e este livro, vocês não têm noção, porque assim, eu via no meu Instagram, quando as pessoas estavam lendo, acho que todo mundo tava lendo ao mesmo tempo, e eu fiquei assim, nossa, aí acabava uma pessoa lendo das pessoas que eu sigo no Instagram, eu via outra, eu falei, nossa, eu preciso muito desse livro, até que a Companhia das Letras anuncia este lançamento. Eu tô falando aqui de Trilogia de Copenhague, Infância, Juventude e Dependência, da Tove de Tjelvensen, que é uma dinamarquesa. Aqui nós temos aqui a joia literária redescoberta que se tornou sensação mundial. Trilogia de Copenhague é a obra-prima de Tove, uma das principais vozes da literatura dinamarquesa do século XX, e reúne 3 volumes autobiográficos. Em infância, acompanhamos a história dos primeiros anos da escritora, que cresceu em um bairro operário e sonha em se tornar poeta. Juventude descreve suas primeiras experiências sexuais e profissionais e a conquista de sua dependência. No 3º volume, Dependência, Tove já é conhecida nos círculos literários, mas sua vida pessoal entra em um colapso com casamentos conturbados e o vício em opioides. Ao longo de todo o livro está presente o embate entre vocação literária de Tove e as expectativas reservadas a uma mulher de classe trabalhadora. Sucesso internacional de público e crítica, a trilogia pode ser considerada uma antecessora intelectual e temática da obra de Annie Ernaux e de Helena Ferrante, destacando-se por sua honestidade brutal e pela representação das amizades femininas. Então, estou muito, muito, muito empolgada. Eu gostei dessa capa, mas pena que eles não mantiveram uma edição lá de fora, que sai pela, acho que sai pela Penguin, inclusive, mas estou muito feliz com esse lançamento, tá? Outro lançamento aqui, que também acho que tem tudo a ver um pouco aí com o mês de outubro, né? É o Labirinto da Morte, do Philip K. Dick. Aqui publicado originalmente em 1970, O Labirinto da Morte é considerado um dos romances mais sombrios de Philip K. Dick, um dos maiores escritores da ficção científica mundial. Como parte de um projeto de colonização, 14 desconhecidos chegam ao planeta Dilmakol em uma viagem só de ida. Vasto e amplamente inexplorado, Dilmakol é um território perigoso ocupado por seres gelatinosos em formato de cubo que dão conselhos enigmáticos por meio de anagramas. É possível contatar divindades por uma série de amplificadores e transmissores de oração, mas é provável que elas não fiquem felizes com o contato. À distância, os colonos são atraídos por um misterioso edifício, mas ao se aproximar dele, cada pessoa enxerga na fachada um lema diferente. Confinados em um planeta cuja própria atmosfera parece induzir a paranoia, os recém-chegados descobrirão que em Dilmakol Deus é um ser que está ausente ou disposto a destruir suas próprias criações. Eu achei essa sinopse muito, muito interessante. Então, assim, me diga aqui que você já conhece esse livro, você já leu, tem interesse, assim. E eu fiquei bem empolgada, bem interessada. Assim, eu tinha olhado assim, mas quando eu comecei a ler essa sinopse, me chamou muita atenção. É uma edição em capa dura, tá bem bonita essa edição. Assim como saem os outros livros do Philip K. Dick pela Suma, né? O Philip K. Dick é publicado normalmente pela Aleph, mas alguns livros aí saem pela Suma. E eu fiquei bem, assim, pra outubro, acho que é uma leitura aí bem interessante. E agora também pra novembro, assim, eu sempre pego esse outubro, novembro pra fazer essas leituras, assim, mais de terror, de suspense, acho que tem tudo a ver. Mas me chama bastante interesse, assim, que eu acho que vai bem além disso, bem além da ficção, bem além do horror, bem do terror. Então, bem legal mesmo. O próximo lançamento que eu vou falar com vocês aqui, então, é Vida ao Vivo, do Ivan Ângelo. Escrito com maestria, é uma mistura perfeita de humor e suspense. Um romance repleto de alusões a personagens e eventos verdadeiros, por mais absurdos que sejam. Cada um de suas reviravoltas guarda questões mal resolvidas da história do Brasil. Como sabemos, cedo ou tarde, elas cobram seu preço. Numa noite de novembro, os telespectadores da maior canal de televisão do país esperam o primeiro capítulo da novela das 9. Isso me lembrou de alguma forma Avenida Brasil, não sei porquê, mas no caso era o último capítulo, né? Mas no lugar da estreia de Frutos Proibidos, surge apenas a imagem de um homem mais velho, corpulento, de roupão e camisa, sentado numa poltrona. Fernando Bandeira de Melo Aranha, o dono da emissora. Visivelmente debilitado, o empresário usa seu poder midiático para fazer uma denúncia e um apelo em uma rede nacional. Pouco tempo antes, passou por muito perto da morte ao ser infectado pelo vírus da Covid-19. Ele acredita que a contaminação tenha sido uma tentativa deliberada de assassinato, já que há quase 20 anos reduziu seu círculo social e poucas pessoas
há poucas pessoas e nunca sai de seu triplex gigantesco no centro de São Paulo. Além da acusação, apresenta ao público uma fotografia antiga que aparece ao lado de uma mulher desconhecida. Por quem ficou obcecado. Para reencontrá-la, está disposto a pagar uma enorme recompensa em dinheiro. Assim começa a trama rocambolesca de vida ao vivo, enquanto mobiliza a discussão pública em torno da misteriosa personagem, da foto, de tudo o que há de podre no reino dos Melo Aranha. O Dr. Fernando tece comentários mordados que abarcam desde a especulação imobiliária até os meios escusos pelos quais grandes negócios enriqueciam durante a ditadura militar. Eu achei bem interessante, bem diferentão essa sinopse, realmente me chamou a atenção. Literatura contemporânea tem me chamado cada vez mais a atenção, literatura contemporânea brasileira também. Então, assim, eu tenho gostado bastante de diversificar as minhas leituras, então eu fiquei bem curiosa, assim, achei que a sinopse me despertou várias curiosidades, assim, fiquei bem interessada mesmo nessa leitura. Outro que me chamou a atenção também foi Mata Doce, da Luciane Aparecida. Primeiro romance que assina com o próprio nome, Luciane Aparecida narra como prosa lírica e de força singular os trágicos acontecimentos que cercam um pequeno vilarejo rural no interior da Bahia. Mata Doce é um romance épico, delicado e poderoso que entrelaça passado e presente em uma obra majestosa e desde já o marco da literatura brasileira contemporânea. Então nós temos mais um livro da literatura brasileira contemporânea. Eu achei bem interessante porque tem essa brincadeira do passado presente. Eu gosto muito quando um livro faz isso com a gente. Tem um pouco desse suspense, uma prosa lírica, então realmente eu fiquei assim, me chamei a atenção pela capa, depois fui ler a sinopse, falei, eu acho que eu vou gostar. E também é um título da Alfaguara, de quem eu gosto muito de ler os títulos que saem pela esse selo do grupo da Companhia das Letras. Outro lançamento aqui é do Ítalo Calvino, Nasci na América, Uma Vida em 101 Conversas, de 1951 a 1985. A companhia esse ano tem trazido vários outros livros que estavam esgotados do Ítalo Calvino, tem trazido edições especiais, já comentei isso com vocês em outros vídeos aqui. Assim, tá bem interessante mesmo. Ítalo Calvino é um escritor que eu tive contato com Cidades Invisíveis e gostei bastante. Também é um grande autor daquele livro Porque Ler Clássicos. Então, ele tem trazido obras que estavam esgotadas. E essa aqui, eu não sei se é um lançamento ou se já estava esgotado, mas eu fiquei interessada porque é um livro de ensaios. E aqui fala aqui, ó, Ítalo Calvino por ele mesmo. O volume monumental de entrevistas feitas com o autor de As Cidades Invisíveis, espalhadas ao longo de mais de 3 décadas e reunidas pela primeira vez em livro. Uma janela para uma das mentes mais fascinantes do século XX. São organizadas em ordem cronológica essas 101 entrevistas de Ítalo Calvino, que abarcam o período que vai de 1951 a 85. No diálogo com interlocutores, o autor trata dos mais variados temas: a situação da literatura italiana, estrangeira, a relação entre língua e dialeto, a paixão pelo cinema e pelo teatro, os escritores favoritos, achei bem interessante, tanto os clássicos quanto os contemporâneos, mais interessante ainda, sua juventude e seu envolvimento político, a descoberta dos Estados Unidos, o terrorismo dos anos 70 e o neoindividualismo dos anos 80. Sua relação com cidades como San Remo, Turim, Veneza, Paris e Nova York, o futuro do homem e do universo. São textos que, apesar da brevidade, carregam o rigor e a elegância de Calvino e oferecem uma compreensão inédita de aspectos que permaneceram em segundo plano em sua produção narrativa. Então, achei muito, muito interessante. O Calvino sempre é bem legal a gente ter. Outro livro do Ítalo Calvino que está saindo é Por Último Vem o Corvo, que é uma coletânea de contos, em que ele revela o significado oculto sobre a superfície da vida cotidiana e o absurdo da guerra. Aqui nós temos, olha, a Itália cindida pela guerra é o pano de fundo desta coletânea, publicada pela primeira vez em 49, que reúne narrativas curtas do jovem Ítalo Calvino. Este volume reproduz os 30 contos da edição original, inclusive aqueles escritos nos meses seguintes à libertação e que ficaram de fora de compilações posteriores organizadas pelo autor, como A Mesma Coisa que o Sangue, A Espera da Morte em um Hotel e Angústia na Caserna. O mergulho no trabalho de Calvino em informação, Por Último Vem um Corvo, carrega a essência do projeto literário e o talento do autor que conquistaria leitores de várias gerações nas décadas seguintes. Então, mais de Ítalo Calvino este mês. Tem outro lançamento aqui que se chama A Febre, do Marcelo Ferroni, e que fala aqui, uma noite sinistra, os traumas da ditadura brasileira são revisitados em um apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, quando os 2 irmãos precisam cuidar do patriarca Abel, cujos segredos da época
da repressão voltam a assombrar uma nova geração. E aqui também usa um pouco da Covid-19 como plano de fundo da história, como também inicializando essa história, então dizendo que a epidemia de Covid-19 esvaziou as ruas do Rio de Janeiro e o risco da doença serve de desculpa para que a madrasta de Marco o telefone pedindo um favor. Passaram uma noite no apartamento requintado de seu pai, Abel, que se encontra acamado e não pode ficar a sós. Assim começa a narrativa intensa de A Febre, retorno de Marcelo Ferroni à literatura de terror. O que poderia ser cenário de um acerto de contas realista entre duas gerações, mais um motivo aí que eu achei interessante, a de um pai orgulhoso de sua participação no regime militar, com a de um filho que buscou abandonar o passado, outro assunto bem interessante de abordar, logo ganham contornos sobrenaturais. Ao olhar precisão literária com apreço pela potencialidade da ambientação da casa mal assombrada, o autor faz de A Febre uma alegoria pungente de um Brasil com muitos esqueletos no armário, ansiando em ver a luz do dia. Então, mais literatura contemporânea interessante aqui. Outros lançamentos agora, que tem um tom, assim, talvez mais leve, são selos, por exemplo, da Paralela, da Seguinte, mas que também me chamaram bastante atenção. É uma rua no Brooklyn, tem aqui crises familiares, fofocas da alta sociedade e uma boa dose de humor compõe Uma Rua no Brooklyn. Um romance delicioso e indispensável para todos que já se perguntaram como vive o 1% mais chico da população. Então eu acho que é daqueles... Aqui tá dizendo até um blurb, é o livro mais inteligente e engraçado que li nos últimos tempos. O autor, quem disse isso foi o autor de Asiáticas Podres de Ricos. Então eu achei que dá pra gente dar uma balanceada aqui nas leituras mais desgracidas aqui que eu andei citando, né? Outro lançamento aqui é uma desgraceira pra gente chorar mesmo, tá? Porque tá dizendo aqui, Para os Relógios, que é um grande sucesso aí. Compre este livro e ganhe um lenço de bolsa. Então eles estão falando que a gente vai chorar mesmo neste lançamento. É uma quantidade limitada, tá, gente? Arrebatador, emocionante e inspirador. Para os Relógios nos mostra que o amor sempre dá um jeito de proporcionar alegria, até quando nós menos esperamos. Joshua e Lauren são um casal perfeito, jovens, recém-casados, loucamente apaixonados. Eles acreditam que não poderiam ser mais felizes até que algo acontece e revira toda essa vida desse casal. Então tem doses de PS Eu Te Amo, tem doses assim... É aquele livro pra gente chorar de graceira romântica que a gente adora. No caso, eu gosto muito também. Então... Tô bem interessada, não conhecia esse livro, diz que é um sucesso aí daquela rede lá, da outra rede, mas... Não sabia, não conhecia, mas fiquei curiosa justamente que fala que a gente vai chorar. E eu raramente choro em livros. Ou só um pouquinho às vezes, né? Outro lançamento aqui de uma escritora muito querida aqui é da Taylor Jenkins Reid, é Evidências de uma Traição. Com este livro, e é uma edição em capa dura, eu achei a edição bem bonitona, tá? E tem um prefácio da Pan Gonçalves, tá? Uma jovem desesperada no sul da Califórnia se senta para escrever uma carta para o homem que ela nunca conheceu. Uma escolha que mudará sua vida para sempre. Eu gosto muito desses livros que saem muito da zona de conforto, que tem aqui ó, contada inteiramente por meio de cartas, então romance epistolar, outra coisa que me chamou a atenção. Evidências de uma Traição, uma história de decepções, mágoas e segredos, mas também de perdão, recomeços e como, no caso de algumas pessoas, a dor pode libertar. Eu acho que são assuntos bem interessantes, assuntos que eu trato inclusive na minha terapia, então é um livro aí que de repente eu vou levar inclusive para debater depois. Então esses livros assim, eu gosto bastante de mesclar as minhas leituras. Falando em mesclar leituras, outra aqui que tem a ver totalmente nostalgia pura, inclusive com esta capa aqui, que é De Volta aos 90. Isso aqui me remete muito àqueles filmes, por exemplo, Sexta-feira Muito Louca. Aqui não tem a ver muito com história de troca de corpos não, mas olha aqui a sinopse desse livro. Sem querer, Sam é transportada no tempo e vai parar no início dos anos 90. Agora, para conseguir voltar ao presente, ela vai ter que unir forças com quem jamais imaginaria, sua mãe. Então, por isso que eu lembrei muito daquele filme da Lindsay Lohan com a Jamie Lee Curtis, né, Sexta-feira Muito Louca, em que mãe e filha trocam de corpo justamente porque uma não compreende muito a outra e elas vão ter que meio que se ajudar ali para elas acabarem se destrocando, né? Aqui, ó. Sam está prestes a terminar o ensino médio, a pressão sobre o futuro não é nada perto das brigas com a mãe, Priscila, que desaprova todas as suas escolhas. Após uma discussão, Samantha pede um carro de aplicativo que a transporta no tempo direto para os anos 90, mais especificamente para a adolescência de sua mãe. Então achei bem hilário, acho que vai prometer várias gargalhadas. Então tem livro aqui para tudo. E inclusive... de um selo que eu não costumo ler tanto, mas me chamou a atenção um título que é Armadilha da Perfeição. O poder de ser bom o suficiente em um mundo que sempre quer mais.
outro tema pra se conversar em terapias. É assim, eu tô nesse nível assim de debate, tudo eu penso assim, isso aqui é um bom tema, isso aqui é uma boa conversa, isso aqui eu quero debater mais esse assunto, quero melhorar mais isso. Então eu gosto de fazer esse tipo de leitura. Então assim, eu achei interessante esse lançamento. Em que momento bom o suficiente se tornou o mesmo que perfeito? O outro lado dessa moeda é o burnout e a depressão, que alcançam níveis de recordes impulsionados pelo efeito da competitividade extrema nos ambientes de trabalho. Eu tive crise de burnout, isso aí posso depois conversar em outro vídeo, depressão, essas coisas. Então assim, eu acho que é um livro bem interessante para entender mais, para discutir mais. Então esses foram os lançamentos da Companhia das Letras que mais me chamaram a atenção. Agora vamos falar sobre os lançamentos de Grupo Editorial Record. Também eu tive que fazer uma boa peneirada aí, uma boa seleção, porque sempre tem muita coisa. E o primeiro que eu vou falar pra vocês é um super desejado meu, que é do escritor aí, que é o John Steinbeck, que é A Leste do Éden. Finalmente nós temos uma edição de volta ao mercado, né? Eu tô louca pra ler este livro, inclusive eu quero ler muitas vinhas dele que eu já tenho. Eu recebi da editora, se não me engano, ano passado, quando foi lançado. E é legal que eles estão mantendo mesmo um projeto gráfico, né, das vinhas da Ira. Nós temos agora A Leste do Éden. E assim, eu tenho muita vontade de ler esse livro há muito tempo, então vamos ter com certeza o John Steinbeck, que é ano que vem por aqui. Obra-prima de John Steinbeck, um dos maiores e importantes autores dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, A Leste do Éden é a um só tempo uma saga familiar e uma transposição moderna do livro de Gênesis. Então eu tenho muito interesse. Sagas familiares me despertam muito interesse. Então assim, John Steinbeck, eu li aquele livro Ratos e Homens e gostei muito. É um livro super curtinho, super recomendo pra vocês. É um livro que faz a gente refletir muito. Então desde que eu li tive contato com um pouco da escrita do John Steinbeck, eu tenho interesse de ler os grandes romances dele, como As Vinhas da Ira e principalmente A Leste do Éden. E aqui, principalmente, ele vai fazer referências à figura, né, a questão do livro de Gênesis, que também eu tenho muito, assim, questão de interesse literário da Bíblia, principalmente nesta época do livro de Gênesis em si. Então, eu acho que é um prato cheio, tô bem empolgada mesmo com este lançamento. Vocês já leram A Leste do Éden? Comenta aqui quem já leu e já teve contato com a história de John Steinbeck. Lançamentos aí de Carlos Drummond de Andrade, né? Como vocês sabem, o Carlos Drummond de Andrade já tem um tempo que voltou a pertencer ao Grupo Editorial Record, então eles estão sempre, quase, assim, volta e meia estão lançando um conjunto aí de livros do Drummond de Andrade e, né, para formar logo, né, um catálogo todo aí bem completo. Então eles têm um projeto gráfico bem interessante, de lombado, de tudo. Já teve vídeo aqui meu mostrando alguns livros do Drummond de Andrade que tá saindo pela Record. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando toda a coleção, todos os detalhes para vocês verem, mas as edições estão muito bem caprichadas, estão muito bem com material pós-fácil, algumas, tá bem interessante, tá bem rica as edições. E nós temos aqui Corpo, expondo as contradições do corpo de forma solene e intensa. Corpo integra as publicações tardias de Drummond, retorna em novo projeto com pós-fácil de Eliane Robert Moraes. Nós temos também O Amor Natural, publicação póstuma de Drummond de Andrade e livro de maior apelo erótico do poeta. Retorna em um novo projeto com pós-fácil de Manuel Granha Etcheverry. Com certeza pronunciei errado, desculpa. E também nós temos Fazendeiro do Ar, emblemática obra da fase adulta de Drummond. Fazendeiro do Ar retorna em novo projeto com pós-fácil de Mariana Iannelli. Então assim, são esses 3 livros do Drummond de Andrade que são bem interessantes. Drummond de Andrade, eu gosto muito da escrita dele, gosto muito das poesias, gosto das crônicas, então assim, eu sempre tenho muito interesse em ter as obras do Drummond de Andrade. Outro que eu achei bem interessante aqui é Gandhi e Churchill. A rivalidade é a época que destruiu o Império e forjou nossa era. Nessa obra fascinante, finalista do Prêmio Pulitzer de Não Ficção, então mais um motivo que eu sempre fico atenta a essas premiações, o historiador Arthur Hammond constrói com detalhes uma biografia dupla de 2 dos maiores líderes do século XX, Mahatma Gandhi e Winston Churchill. Então, esse é um baita de um calhamaço, são 826 páginas. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de entender mais de biografias, então eu acho que isso aqui é um prato cheio mesmo. E eu fiquei curiosa com este lançamento. Outra aqui, que eu acho que também é um que é desgraceira aqui, é A Vida Cruel, Ana Maria. Diálogos imaginários com minha mãe, do padre Fábio de Mello. Esse aqui neste emocionante relato, Fábio de Mello reconstrói sua relação com a mãe, Ana Maria. Em uma prosa dilacerante e sincera, revela seus sentimentos mais profundos em diálogos sobre espiritualidade, religião, permanência, fé e amor, e também sobre a vida e seu legado. São temas que volta e meia eu gosto de ler. Assim, eu gosto de encontrar isso em livros, e também esses relatos, assim, bem
pessoais, ó. Veja sua senhora como quem se dispõe do detalhismo de uma pintura de Caravaggio. Leia as suas linhas como que lê uma minuciosa descrição de Proust. Eu achei bem interessante este lançamento. Então, eu tô bem interessada para ler. Eu acho que é aquele livro que vai tocar a gente bem intimamente e proporcionar grandes reflexões nesses temas, principalmente questões de fé. Então, é um livro, assim, realmente pra gente pensar muito. Agora eu vou falar de um lançamento bem interessante, que eu achei a capa muito, muito linda, da editora 34, que é a Ásia, do Turgenev. Aqui nós temos uma novela publicada em 1857 e é um dos exemplos mais acabados de seu talento. Um enredo aparentemente singelo em que um nobre russo, viajando pela Alemanha, faz amizade com um casal de irmãos, também russos, e se apaixona pela irmã mais nova, Ásia. Traz em sua camada mais profunda uma discussão sobre as relações entre as elites do país e os servos emancipados. Ao mesmo tempo, o livro aborda o tema do homem supérfluo, já presente em outras obras deste autor, que analisou com a agudeza ímpar aquela geração de jovens da nobreza russa que tinha grandes ideias, mas era incapaz de colocá-las em prática. No pós-fácil ao volume, a tradutora Fátima Bianchi, professora da Universidade de São Paulo, aponta os fortes elementos autobiográficos inscritos na narrativa. Demonstra que esta novela concisa ocupa um lugar central na vida e nos processos de criação literária de Turgenev. Eu nunca tinha visto falar desta novela, eu achei bem interessante, eu gostei muito, muito dessa capa. Eu gosto muito daquela capa de Ana Karenina, que eu já li e amei, da Filha do Capitão também, que eu já li e amei. São livros da editora 34, assim, com essas telas, assim, eu acho tão lindas. E, sim, muita vontade de ler, assim, para ontem mesmo. Essa aí com certeza aí eu vou querer adquirir, vou querer que fure fila. O próximo lançamento que eu vou falar com vocês aqui é Brancura, da editora Fósforo, que acertou em cheio com este lançamento, porque eles já anunciaram, antes mesmo de anunciar o ganhador do Nobel de Literatura, que foi o Ian Fosse, eles já tinham anunciado a pré-venda deste livro. E também junto com a Companhia das Letras, então nós temos 2 livros do ganhador do Nobel de Literatura. A companhia, dias antes, inclusive, já tinha lançado, inclusive, o livro, que é o Alice. Esse livro eu já li, inclusive no mesmo dia eu tinha até compartilhado no meu Instagram. É um livro bem assim, ele é fininho e aquele livro realmente pra você ler e ler ele assim rápido, assim, porque ele vai te envolvendo numa narrativa, mas isso aí eu comento depois em outro vídeo com vocês, mas eu gostei muito da escrita do Ian Fosse. Ele lembra um pouco do Saramago no quesito de pontuação, em que a gente não encontra quebras em lugar nenhum, então assim, é um texto pra você ler de uma vez só, sabe? Então eu tô curiosa pra saber como é que é a Brancura, que também é um livro bem curtinho aqui, são 64 páginas, e tô curiosa com este lançamento. Então, muito legal a editora Fósforo e a Companhia das Letras, inclusive elas fizeram uma postagem juntas, né? Uma collab aí no Instagram, e achei bem interessante porque elas apostaram em cheio no livro deste escritor. O próximo lançamento aqui é para aqueles que são fãs de fantasia, e sim, nós vamos ter, como eu já disse pra vocês, a versão Ana Carolina aqui, leitora de fantasia, porque eu inclusive já fiz um unboxing desse livro, que é do Brandon Sanderson, Palavras de Radiância, que é o 2º volume da série Os Relatos da Guerra das Tempestades. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, em que eu recebi já da editora esse 2º volume, inclusive eu recebi o 1º e o 2º volume, porque eu não tinha o 1º volume, e eles mandaram os 2 volumes, então, desses 2 grandes, assim, tijolos mesmo. Então assim, confiram lá o vídeo, eu mostrei em detalhes ali, falei melhor um pouco sobre esse lançamento. E agora, enfim, eles lançaram mesmo no site da Amazon, que você consegue comprar com desconto. Então fique atento aí ao esse lançamento aí pra quem gosta de fantasia. Me comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do Brandon Sanderson, se vocês têm interesse na leitura, que realmente são calhamaços, são vários livros aí. Por enquanto já temos 2 lançados. Acho que a Trama já tem o direito para o 3º livro. Então tô bem curiosa aí pra ler um livro aí que muitos gostam bastante. Eu não vou ler muito aqui, não vou ler muito não, nem vou ler aqui a sinopse, que eu posso pegar algum spoiler aí. Mas eu tô empolgadinha e muito feliz por ter recebido já este lançamento. Agora, falando dos lançamentos aí da editora Intrínseca, eu separei alguns aqui. Nós temos o lançamento de 3, que é o novo romance da autora de Água Fresca para as Flores, que traz a história emocionante sobre 3 amigos que se afastam nas dificuldades que enfrentam ao longo da vida. Outro livro pra gente refletir bastante, né? Adrien, Etienne e Nina se conhecem na escola aos 10 anos, em 1976, e rapidamente se tornam inseparáveis. Eles passam o dia juntos, nadando na piscina, trocando confidência e prometendo que um dia sairão do interior da França e se mudarão para Paris, onde verão de música. Os 3 não podiam ser mais diferentes.
E aqui tá, 30 anos depois de se conhecerem, eles se tornam estranhos uns para os outros e a amizade que eles juraram que seria eterna não existe mais. Porém, um acontecimento inesperado pode trazer à tona segredos enterrados há muito tempo. É da mesma autora de Água Fresca para Flores, como eu disse, 3 é uma comovente história sobre as mudanças inevitáveis da vida e como os laços que nos unem e as escolhas que fazemos definem quem somos. Então esse finalzinho já me interessei, já foi o suficiente. Essa frase, inclusive, tem atrás, né, na quarta capa do livro, somos 3 ou nada, 3 ou a solidão. Então é o suficiente já. Água Fresca para as Flores é um livro que eu até tô pra ler esse livro. Muito super elogiado por muita gente aí. E este lançamento, então, tô empolgada pra ler. Então eu já não sei nem se eu leio primeiro Água Fresca para Flores ou leio este outro livro aí, porque eu tô bem curiosa pra saber o que temos para isso. Outro livro bem curioso aqui, que a editora tá lançando, é o livro das fobias e manias. 99 obsessões para entender a mente humana. Entender a mente humana sempre tem muito interesse sobre isso, né? Entender vários os porquês e paraquês. Entre relatos históricos e episódios bizarros, a autora britânica constrói guia interessante e divertido sobre compulsões da humanidade. Você já se sentiu angustiado com a ideia de falar em público? Eu já. Ficou apreensivo diante de grandes alturas ou em lugares apertados? Sim, sim. Ou comprou só mais um livro mesmo com uma pilha gigantesca em casa esperando para ser lida? Quem não? Quem não? Vamos lá, comenta aqui, quem não? Talvez você fique apavorado ao ver uma aranha ou nervoso quando está longe do celular. A explicação para tudo isso é simples. As fobias e manias fazem parte da nossa realidade. Esse aqui é um livro que realmente eu tenho muito, muito interesse em ler. O próximo lançamento aqui da Intrínseca, então, é Amor em Roma, com inspiração em clássico protagonizado pela Audrey Hepburn. Opostos se atraem, uma nova comédia romântica da autora de Táticas do Amor. Eu gosto muito dos filmes, né, da Audrey, pra quem não sabe, da Bonequinha de Luxo, né? Da autora de A Boneca de Luxo, e o filme em questão que eles estão remetendo aqui é A Princesa e Plebeu, que é uma história que eu gosto também bastante. Eu gosto desses filmes antigos e das outras adaptações que tiveram por cima também dessa história. Então, é o que me basta pra ler, assim, a capa também, o título, essas referências, assim, já são suficientes pra ter vontade de fazer esta leitura. Agora eu vou para os lançamentos da editora Martin Claret, que eles tiveram uma parada aí em lançamentos, mas voltaram. Esses aqui são livros de bolso, né? Eles também são bem interessantes, aí um também bem legal, capa dura. Então eles estão continuando com as publicações aí de Machado de Assis, em que eles já tinham publicado outros livros, como Quincas Borba, como tinha Dom Casmurro. Então, seguindo o mesmo projeto, a mesma ideia, que nós temos várias histórias. E aqui são os contos do Machado de Assis, que eu gosto muito. Eu gosto tanto das escritas do Machado de Assis, gosto das novelas e gosto muito dos contos do Machado de Assis. Então nós temos aqui, por exemplo, a Cartomante, Os Braços, um Antropólogo. Eu gosto muito do conto chamado, se eu não me engano, acho que é A Carteira, do Machado de Assis. Eu acho ele incrível, as formas que a gente pode interpretar. Inclusive, eu posso fazer um vídeo falando de contos que eu gosto bastante. Fica aí, se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários aqui. E eu achei bem interessante um projeto aí que eles fizeram, agora, né, trazendo as obras do José de Alencar em capas que chamam mais atenção, tira aquele aspecto, assim, mais pesado da obra, porque nós temos aqui Iracema e 5 minutos, numa edição só aqui. Achei a capa bem fofa, bem legal. Eu acho que dá aquela quebrada de gelo, né, naqueles livros que são obrigatórios de vestibular. Eu acho bem interessante isso. Lucila é um livro que eu gosto muito de José de Alencar. E também nós temos aqui Senhora. Senhora, Lucila, Diva, acho que são esses 3 livros. Eu gosto muito porque na época que tinha a novela Essas Mulheres, que passava na Record, muito, muito tempo atrás, na época que lançou, eu li esse livro porque eu sabia que as protagonistas eram inspiradas nessas 3 grandes personagens dessas obras do José de Alencar. Então, na época, eu peguei na biblioteca da escola, por livre e espontânea vontade de ler José de Alencar. E aí eu fiquei bem empolgada com estes lançamentos aí, que eu acho que dá uma versão, assim, pra quem precisa fazer essas leituras, que tira aquele peso todo que você tem que ler José de Alencar, né? Então eu gosto muito dessas edições, assim, bem pensadas. Então, pessoal, esses foram os lançamentos que eu separei. Comentem aqui quais desses mais chamaram atenção, se vocês já leram alguns desses lançamentos. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, como eu falei pra vocês, porque eu gosto de começar bastante, assim, já fico empolgada, já faço seleção durante um mês, então quando eu vou depois olhar, eu falo assim, eu quero pegar esse livro. Alguns eu acabo recebendo
vendo já outros, já fico furando a fila de prioridades aí de compra. Então assim, eu fico bem empolgada mesmo de gravar esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês gostem bastante desse quadro aqui do canal, em que eu compartilho os meus interesses, os lançamentos. É uma forma de compartilhar meus futuros interesses, assim, futuras leituras que provavelmente vão aparecer por aqui. E uma forma de vocês saberem o que eu gosto também. Então, assim, eu acho bem interessante isso, né, de tentar trazer em um vídeo esse formato aqui de lançamentos que mais me chamaram realmente a atenção, tá bom? E se por acaso tem algum lançamento que vocês acham a minha cara, também deixem nos comentários. E, como eu disse pra vocês, comprando com o link quaisquer um desses livros que eu citei, ou quaisquer outras coisas, tá? Vocês me ajudam muitíssimo e muito obrigada por vocês assistirem até aqui e também por fazer as compras com o meu link, tá bom, pessoal? Ó, um beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.